escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Saúdo a todos meus amados irmãos, amigos e ouvintes nesta programação, na qual vamos iniciar aqui mais uma programação através das Sagradas Escrituras, trazendo a palavra do Deus vivo através desta live a qual será ministrada através do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, através do teu Filho que vai trazer a palavra, e que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa, Senhor. E quero desejar a todos, Deus abençoe, um meu forte abraço a cada um abraço no coração de cada ouvinte nesta hora. Que Deus abençoe a todos vocês, e quero trazer a escritura aqui aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, a qual quero estar lendo aqui agora. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Que Deus possa abençoar você agora, que vai estar participando aqui comigo através do momento de oração, que você possa estar recebendo as bênçãos de Deus neste momento. Deus abençoe poderosamente, amado Deus e soberano Pai, através dessas escrituras, Senhor, conforme aos Filipenses acabei de ler, Pai, para esse início dessa programação, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar ricamente, Deus, a todos os ouvintes, Pai, aqueles que irão ouvir esta palavra, Senhor, esta pregação, Senhor, que vai ser daqui a pouco ministrada, Pai, e através do teu Filho, Pai, após esta oração, que o Senhor unge cada palavra, Senhor, conforme nós vamos estar, Senhor, recebendo do Senhor
a porção do Teu Espírito Santo em nosso favor, que o Senhor possa nos ajudar, nos dando as Tuas firmes bênçãos espirituais, as bênçãos do Teu santo poder, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o nosso Deus revelado pela palavra, conforme, Pai, nós cremos, Pai, de acordo com a posição em nós, Pai, a palavra, quando nós nos encontramos posicionados na Tua palavra, Senhor, nós somos bem-vindos na Tua presença. Por isso, Deus, te agradeço, Senhor, por esta hora de poder estar levando mais uma programação, Pai, aos corações dos ouvintes, Pai, irmãos que estarão recebendo, ouvindo, participando através da palavra revelada, Pai. Que o Senhor abençoe ricamente, te peço, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Muito bem, meus ouvintes, inscreva-se, dá o seu like, dá o seu toque no sininho, ajudando-nos a ser mais visualizado através do YouTube aqui, a trazer aqui essa programação até você. Nós necessitamos que você colabore dando o seu joinha, ajuda essa hora em que nós estamos aqui fazendo de tudo para trazer a palavra de Deus até o seu coração. Deus abençoe, amados ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bom dia a todos, que Deus aumente mais a nossa fé neste dia. Há um cantor que diz: enquanto Deus me der coragem, levarei comigo esperança e fé. E Deus está te dando força, coragem. Não perca, portanto, a tua fé. E eu quero tirar um texto aqui de Filipenses 2, no verso 12, para nós discorrermos um pouquinho sobre um verbo que tem aí, que nós devemos colocá-lo em ação. E verbo é tudo aquilo que o sujeito pratica, não é? E diz forte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Bom, é Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Filipe, os filipenses, no capítulo 2, no verso 12. Ele traz estas palavras que são necessárias na nossa vida. É uma prática que nós devemos exercer diariamente. E como a vida hoje é assim diuturna, tem turnos diários do dia e turnos da noite. Isso quer dizer que as cidades estão movimentando 24 horas por dia. Coisa estranha, esquisita, né? Mas é a realidade. Para quem ainda mora nos pequenos interiores do Brasil, longínquos, ainda desfrutam de um pouco mais do sossego da noite, né? Menos barulho. E quem mora na zona rural, um pouquinho mais ainda, né? Mas é a vida, o mundo vai se complexando, vai virando um complexo de mão de obra. Mas Paulo convida aos irmãos de Filipos e convida a nós também
E ele os elogia. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença. É muito importante a gente frisar estas coisas com calma. Porque na presença é uma coisa, não é? E às vezes na ausência é outra. Filhos na presença do Pai é uma coisa, mas longe do Pai é outra coisa. As coisas mudam, né? O ambiente muda, as pessoas, o local onde estão. Mas quando muda para bem, beleza, né? Ótimo. Mudou para ser mais espiritual? Mudou para ser mais educado? Mudou para ser mais atencioso? Ou quando muda o contrário, aí a coisa fica sem graça. Mas Paulo está elogiando eles pela obediência, e não só na presença dele, mas muito mais na ausência. Que coisa, gente! A Bíblia é demais, ela é fantástica, ela é gloriosa, muito mais na minha ausência. Aí então ele traz o conselho: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Bom, operai, isso tem muita coisa aí, muitas outras coisas que acompanham. O que vem a ser operar esta salvação? Isso quer dizer esforçar. Eu esforço, vocês se esforçam. Então é isso, o pai esforça, a mãe se esforça. E o filho não? Aí não dá certo, né? Está vendo? Toda a família se esforça para o bem-estar no lar. Lar não é casa, paredes. É como igreja. Igreja não é parede, piso, seja de mármores ou apenas de chão batido. Não sei se alguém já ouviu falar que tem casas de chão batido. Ranchos, e só bate o chão ali, joga um pouquinho de água e fica firme, aguenta varrer. Mas aquilo é apenas o local onde vocês dormem, se escondem. Agora o lar é a generosidade que se faz, é o companheirismo, é o entendimento. E aí tem um lar, quando se tem entendimento, quando se tem diálogo. O resto tem apenas casa que o dinheiro pode comprar. Mas o entendimento, a compreensão, o amor, o suporte mesmo, isso é feito com bom entendimento. Agora, operai a vossa salvação, faça alguma coisa, labute, trabalhe. Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, verso 12, falando a respeito ali de João Batista, ele nos deixa um versículo muito encorajador que nos determina a operar a nossa salvação. Ele diz assim, olha: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então você tem que fazer alguma coisa. Fala, mas a salvação é de graça. Mas Jesus disse que ele deu, contou a parábola dos talentos. Deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Cada um devia operar aquele talento. Nós percebemos que aquele que recebeu 5 trabalhou com aqueles 5 e conseguiu fazer 10. Opa, dobrou o patrimônio. O outro recebeu 2, trabalhou com os 2. Jesus não exigiu que ele também trouxesse 10, mas ele trouxe 4. Quer dizer, o Senhor ficou feliz, satisfeito. Puxa vida, hein? Você recebeu 2, conseguiu mais 2, isso tornou-se 4. E o que recebeu 1? O que recebeu 1 falou: o que eu vou fazer com esse 1? Aí eu vou guardar ele, enterrou. E
quando o Senhor foi fazer conta, falou, mas espera aí, você pegou um só, é repartido conforme a força de cada um. Deus não vai exigir de ninguém aquilo que Ele não deu. Seria muita covardia, não seria? Um pai exigir de um filho uma educação que ele nunca deu. Epa, a coisa está sempre em torno da família. Exato. Exigir respeito se ele nunca deu. Que exemplo de respeito às vezes os pais dão. Mas depois, quando a coisa fica ruim lá, aí quer que o filho seja aquele menino. Às vezes ele está lá respeitando, mas é o medo da pancada, não é? Mas não é esse respeito que nós temos que ter com Deus. O natural, a gente fala muito dele para melhor compreensão, gente. Mas ele anda junto. Você não é corpo material, mas você também é espiritual. Não está junto aí? Não tem jeito. Se tirar o espírito aí de você, o fogo de vida, o corpo vai apodrecer na sepultura. Então tem que estar junto. Eu lembro que eu estava dançando uma vez, há muito tempo atrás, uma irmã olhou e disse, isso é a pura carne. E eu parei e pensei e disse para ela, não senhora, não é a pura carne, é o espírito. Ah, de jeito nenhum. Ela falou, tira o espírito aqui e vê se a carne dança. Puf, cai, destino de sepultura. Para a carne dançar tem que ter o espírito junto. Esse é o espírito do homem, é claro, não mistura, eu fiz uma comparação. Mas veja bem, Jesus está levando-nos a esforçarmos. O que Jesus queria dizer com isso, gente? Que há uma necessidade de uma determinação. O cristão tem que ser determinado. Há necessidade de um esforço intenso, de um fervor espiritual para se seguir a Jesus e uma busca apaixonada por Deus. Você tem que buscar quando se tem interesse, quando se quer. Quanto tempo atrás eu falei sobre uma criança que ele corria, mas ele corria até depressa. Mas quando ele queria mesmo, ele corria muito mais depressa. Eu não dou conta. Um pouco mais. E essa luta terá fim. Está vendo? Então Jesus estava mostrando isso, que o reino do céu é tomado à força. Você tem a sua parte a fazer nele. Jesus nos chamou para andarmos em um barquinho flutuando em ondas calmas, em mar calmo, tranquilo, mas em águas turbulentas. Você recebe a capacidade de Deus para navegar em mares tempestuosos também. Tem a hora da calmaria, mas tem a hora da tempestade. O mestre está aí. Precisou dele? Lança a mão. Oh, glória! Mestre, mestre, não se te dá que morramos. Oh, que isso. Homens de pouca fé, esforçai-vos, eles esforçaram, né? E Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Tem um hino que vocês não sei se conhecem, é um pouco antigo, só os mais antigos, né? No mar da Galileia, com seus discípulos, Jesus entrou. Como havia calma, estando cansado Jesus, na polpa do barco deitou. E estando deitado, cansado, começou a dormir. E logo a tempestade se levantou com fúria, capacidade para então virar aquele barco. Então eles começaram a clamar, gritar, ajudando, ajuda a remar, ajuda, ajuda, esforçai-vos. Então gritou lá, chega Tiago, me ajuda a remar. Gritava João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a clamar. Mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Anima-te, irmão, anima-te, irmã. O mar está tempestuoso.
Mas você tem a companhia aí, ele não te deixa. Paulo estava há 14 dias no mar, em direção a Roma. Trevas, tempestade, barco para lá e para cá. O anjo do Senhor estava ali. Oh, varões, comei. Há 14 dias que vocês não comem. Comei, porque nenhum de vós perecerá. Ah, que confiança, que diferença! O cristão que tem a companhia sempre de Jesus, que obedece, que opera a sua salvação, não importa se o sol não brilhar, diga aí, Jesus é meu, sim, sempre meu. Olha, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Mas ele não está aqui perto, papai não está. Eu não estou vendo a mamãe. Ah, então vou fazer. Ah, não é assim. Você não está vendo Deus? Olha para o céu, olha as nuvens, até na tempestade. Você vê a força de Deus, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas está ali uma fúria. Tudo é criação de Deus. O diabo às vezes se enfurece e usa a criação de Deus para atemorizar os filhos de Deus. Estavam os discípulos apavorados. Mas não ande sozinho. Não saia sem Jesus. Saia de casa, mas não deixe Jesus na casa, não. Ah, eu estava lá na igreja, como diz, né? Agora, se eu estivesse lá na igreja, está melhor. Você deixou Jesus na igreja? Não, Jesus está dentro de você. É o reino de Deus, está em vós, Jesus disse. Isso sim é viver uma vida operante no cristianismo. Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o mistério que esteve oculto por todas as gerações, mas que agora nos foi revelado. Que mistério é este, Paulo? Precisa de vir alguém para revelar? Não, está revelado, já está revelado. Que mistério é este então, meus irmãos, minhas irmãs? É Cristo em vós, a esperança da glória. Onde que Jesus está? Porque Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Onde Ele está? O Espírito Santo está onde? Está no seu coração. Então agora você esforça, tome a armadura de Deus e lute com ela. É o seu esforço. E Deus vê o seu esforço e te ajuda. O pai vê o esforço do filho e o ajuda. Mas aquele filho que não quer nada com nada, hein? O pai olha e fala, meu Deus, que coisa. Dá ânimo para este filho meu, dá determinação para este filho, dá coragem. Que ele possa ser esforçado, que ele possa buscar o Espírito Santo com vontade, com paixão mesmo, fervor espiritual. Que assim Deus nos ajude. Vamos fazer alguma coisa? Vamos labutar, trabalhar um pouco mais determinado e operar a nossa salvação. Deus abençoe você, criança, adolescente, jovem, pais, mães, adultos, anciãos, e todos tenham força, todos tenham saúde no corpo, na alma e no espírito, determinação em seguir avante nesta jornada, neste caminho glorioso que leva à vida. Cristo Jesus, andamos nesse caminho. Amém.